O meio-campista argentino de 20 anos, Elian Irala, é o novo reforço do Inter. E no vídeo de hoje vou te explicar em detalhes como joga e quais são as principais características do novo reforço colorado. Bom, pessoal, então a gente vai começar a análise aqui do Irala, entendendo ele como um jogador que é muito intenso defensivamente. Então a gente vai entender que ele é um jogador que consegue executar diversas ações defensivas de uma maneira muito rápida. Então um cara que está marcando o portador da bola, ele já logo na sequência vai fazer o salto do jogador que recebeu a bola na sequência. E esse segundo lance ele é um exemplo muito claro de um jogador intenso, um cara que vai conseguir esse desarme, né, em campo contrário, e logo na sequência ele vai conseguir um drible. E aí na sequência disso, ele vai buscar um passe que vai gerar uma situação boa, né, numa zona importante do campo. Então é um jogador muito intenso que consegue executar diversas ações, seja ofensivas ou defensivas, num espaço muito curto de tempo, né? Então é um cara que, sendo esse cara intenso, ele é um cara de muita pegada defensiva, muito agressivo na hora de buscar essa recuperação de bola, onde ele também vai ter uma técnica muito interessante, principalmente um bom time na hora de executar o carrinho, né, para buscar uma recuperação de bola no centro do campo. Um cara que utiliza muito o carrinho, né, busca sempre utilizar esse tipo de recurso para estender sua zona, né, sua tentativa de recuperação de bola. Então é um cara que aparece muito bem defendendo a zona central do campo, né, um cara muito importante nesse sentido e rápido também, principalmente nas retomadas. E ele é um cara bom também em termos de interceptações de bola. Então ele é um cara que não só desarma muito bem, mas ele tem boas leituras dentro do campo defensivamente para proteger no centro do campo. Mas ele também é um cara que oferece muita ajuda pelos lados do campo. Então aqui a gente vai para um segundo grande comportamento dele, que é conseguir defender grandes zonas do campo, né? Então a gente viu ele defendendo pelo centro, a gente viu ele conseguindo fazer uma interceptação, mas aqui ele também está defendendo pelos lados do campo, oferecendo ajuda ao lateral, né, do setor, lateral esquerdo no caso, e novamente ele conseguindo conquistar um desarme. É um cara que se destaca muito defensivamente. Então a gente vai falar novamente da intensidade dele, aqui ele fazendo uma pressão alta, né, e um salto bastante agressivo, um salto bastante longo inclusive, em relação à zona inicial em que ele estava no campo, para buscar essa tentativa de pressão. Então a gente vai ver muitas vezes ele se deslocando da sua zona inicial, né, saltando linha para buscar essa pressão alta em relação ao adversário. Mas ele é um cara que, justamente por ser um jogador defensivo, ele é um cara que está sempre mapeando o campo. E aí entra mais um outro indicador, que é a questão de ele estar sempre atento ao que está acontecendo em campo defensivamente, e isso vai ajudar ele novamente a conseguir roubos, né, desarmes em zonas importantes do campo, né? Principalmente ele sendo um cara que pode jogar tanto na posição de 5, também como na posição de 8. E aí jogando nessas duas posições, a gente vai ver que ele é um cara que vai ter muita essa capacidade de concentração para ganhar segundas bolas também, ó. E aqui utilizando novamente o corpo, né, na hora de confirmar, né, o desarme. Ele já tinha feito previamente e no mesmo lance ele conseguiu 2 desarmes. Então vai ser muito comum a gente ver o Irala fazendo diversas ações em um espaço muito curto. Então é um desarme aqui, é uma pressão logo na sequência, e ele também vai ter um excelente time, né, uma excelente reação, principalmente após a perda. Então é um jogador muito importante após a perda de bola, e todos esses indicadores fazem ele ser um cara muito dominante para recuperação de bola numa zona muito importante do campo, como é o centro do campo. E aí a gente vai ver que ele é um cara que também vai ser muito firme na hora dessas divididas, e aí ele vai ter muito sucesso na hora de conquistar esse desarme, né? Então muito importante recuperando bolas, mas também muito importante dominando essas segundas bolas, e principalmente na hora que o adversário busca se desfazer dela. Mas a gente vai ver que também ele é um cara que domina a segunda bola. Então aqui teve a sequência no lance, ele recuperou a segunda bola e logo na sequência recupera uma bola para o São Lourenço, já próximo da área do River, né, da área do adversário. Outra característica defensiva, mas que aí já começa a estar associada ao trabalho com bola do Irala, é a capacidade que ele tem de recuperar bolas e iniciar contra-ataques, iniciar transições, seja com passes curtos. Ele é um cara que busca muito esse passe curto, né, logo que ele recupera, então é um passe de segurança, mas ele é um cara que também soma muito com condução, né, conduzindo aqui numa transição, novamente iniciou a transição, e uma outra característica é buscar esse passe um pouco mais longo, né, um passe médio que vai ser aqui, no meio espaço, né, então entre o lateral e o zagueiro adversário, obviamente aqui numa transição, e é um passe importante que vai
dar sequência a uma transição, dar sequência a um contra-ataque da sua equipe. O Inter é um time que ameaça em transição, é um time que busca ter também essa capacidade de recuperar e sair mais rápido. E aqui a gente vai ver novamente a questão da intensidade dele. Ele vai recuperar a bola, vai utilizar o recurso do carrinho, vai buscar o passe curto com o companheiro e logo na sequência um passe ao espaço dentro de uma transição na ofensiva da sua equipe. E também muitas vezes a gente vai ver ele usando o recurso, né? Mesmo pressionado ou num espaço mais curto, um recurso de um passe que seria de voleio, né? Que vai iniciar uma transição, né? Novamente um contra-ataque. Então um cara muito importante por ser um recuperador de bolas, mas que vai ter muito essa capacidade limpa de buscar um passe imediato que vai iniciar um contra-ataque, uma transição. Com bola, no geral, ele é um cara mais simples. Ele não é um cara tão construtor assim. Então muitas vezes a gente vai ver ele dando esses passes mais horizontais, mas dando esses passes únicos, né, com toques únicos, mas também na sequência, principalmente dentro de ataques posicionais, a gente vai ver ele tentando dar sendo essa opção de um passe de apoio, né, sendo uma opção de apoio para o seu companheiro, um passe que seria para trás nesse caso, né, mas ele é um cara que vai ter sim essa habilidade, principalmente de jogar a toques únicos, né, então um cara que vai conseguir manter a fluidez de uma jogada justamente jogando em campo contrário, né? Mas também atacando a profundidade, se desprendendo e saindo dessa posição de 5, né? Ou de 8 que ele pode estar jogando, ele é um cara que vai poder desempenhar uma função similar à que fazia, né, o Thiago Maia no Inter, né? Sendo esse segundo volante, mas que também se desprendia em relação ao camisa 5, no caso o Fernando. Então é um cara que muitas vezes vai também se desprender, novamente um passe médio ou curto aqui, mas que vai aparecer na frontal da área, se desprendendo novamente da sua posição inicial para aparecer numa situação de gerar uma ocasião gerar uma ocasião de gol próximo da área adversária, né? Inclusive é na frontal da área onde ele inclusive marcou os seus 2 últimos gols, né? Jogando pela equipe do São Lourenço. Então um cara que vai ter muito essa capacidade também de ser um cara ameaçador, buscando essa finalização da entrada da área.